seja exaltado no nosso meio, em nome de Jesus. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus. Você pode dar um aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje é sexta-feira e você às vezes está pensando, estou tão cansado, trabalhei a semana toda. Está pensando nada, né? Você está pensando o quanto Deus é bom e o quanto Ele merece o seu melhor. Amém? O nosso Deus merece o nosso melhor. E quando eu estava orando por esse EPL, Deus tem falado algumas coisas ao meu coração e que eu gostaria de compartilhar aqui. E eu gostaria de fazer um ato profético hoje. Amém? Essa igreja é uma igreja profética. Essa igreja é uma igreja cheia do fogo de Deus. Essa é uma igreja ousada, amém? E quando eu estava orando por esse EPL, o Senhor me deu uma palavra. E é um texto tão conhecido. Mas eu falei, gente, eu preciso falar isso que o Senhor está falando. Porque Ele diz, olha, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Pergunta para o seu irmão, você não está percebendo algo novo acontecendo? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Você percebeu que tem algo novo acontecendo, irmão? Você sente no seu espírito algo novo acontecendo? Você consegue perceber porque você é um ser espiritual. Então hoje nós vamos fazer um ato profético aqui. Todos nós vamos virar lá para trás, lá para a porta. Vira lá para a porta, irmão. Virou, olhou lá para trás? Olha lá para trás, olha mesmo. Olhou? Pronto, agora você vira aqui para frente. E diga assim, eu nunca mais vou olhar para trás. Para o que eu perdi, por o que me aconteceu, para as minhas dores, para o meu passado. Foi a última vez que eu olhei para trás, porque agora eu só olho para frente. Eu estou percebendo que o Senhor está entregando nas minhas mãos algo novo, algo poderoso, uma unção fresca que desce do alto, que é derramada sobre a minha vida e sobre a minha descendência. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Existe uma unção fresca que o Senhor quer liberar nesse lugar. E foi isso que o Senhor falou para mim. Ele falou, olha, fala, nunca mais vamos olhar para o passado. Chega. Agora é uma unção escorrendo do alto. Quando o povo saiu do Egito, eles tinham que parar de olhar para a provisão que vinha da terra e começar a olhar para o maná que vinha do céu. O olho às vezes está no lugar errado, mas hoje nós alinhamos o nosso olhar, amém? Então agora nós vamos orar pelas nossas células. Não tem célula que não vai se multiplicar. Não tem célula que não vai ter crescimento. Não tem célula que não vai ter restauração, cura, milagres, avivamento. Cada célula vai ser fogo de Deus. Nós vamos experimentar de um avivamento. Vai ter gente batendo lá na porta da sua célula e falando, deixa eu entrar, pelo amor de Deus, o que está acontecendo nesse lugar? Então agora você vai clamar, Senhor, eu quero dessa unção fresca. E essa unção fresca está sobre mim. E eu declaro que aquela célula vai crescer. Comece a orar com intensidade, com intrepidez, como um exército poderoso. Comece a quebrar cadeias agora, em nome de Jesus. Senhor, nós declaramos sobre as nossas células a vida do Senhor fluindo. Poder do alto, quebra as cadeias agora. Desfaz todo laço do inimigo, toda timidez, toda indiferença, toda apatia, cai por terra
nós declaramos líderes cheios do Espírito, líderes convictos, homens e mulheres cheios do fogo de Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aleluia. Erga sua mão, diga assim comigo agora. Como igreja, nós declaramos igreja forte, saudável. Nós declaramos que as nossas células vão crescer, vão se multiplicar. No nosso meio haverá salvação, restauração, cura, transformações. Nós cremos num avivamento no nosso meio e clamamos: usa-nos para o teu louvor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. É assim que vai ser, de Jesus, amém, irmãos. Mas nós vamos declarar também, porque nós temos um alvo. Nós queremos ter 200 irmãos vindo aos cultos. Mas você sabe, quando a gente ensina isso para as crianças, que quando a gente ora junto tem mais poder. Você crê nisso? Quando a gente ora junto, parece que o fogo fica mais fogo, né? Então nós vamos declarar juntos. Nós estamos com uma palavra de Deus, diz: nós chamamos a existência no mínimo 200 pessoas, e não vai demorar. Não vai demorar. Nós não vamos ter que esperar chegar dezembro, vai ser antes. O Senhor vai acelerar a bênção. Pessoas serão atraídas para os nossos cultos. Os vizinhos vão bater aqui na porta. A gente já tem visto isso. Então nós vamos clamar: Senhor, nós ligamos agora e declaramos 200 pessoas nos nossos cultos. Quem está sem igreja vai vir para agora ser igreja conosco, porque nós estamos falando sobre igrejar. Nós vamos entrar no nosso jejum, e nesses 21 dias o Senhor vai nos responder. Amém? Você crê nisso, Senhor? Você vai dizer: Senhor, nesses 21 dias o Senhor vai mover, e ao final dos 21 dias nós seremos 200 aqui dentro. Amém? Vamos orar com intensidade sobre isso. Declara isso agora, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos declarar agora, em nome de Jesus, sobre a tua igreja. Nesse tempo, o Senhor nos dará 200 irmãos congregando conosco aqui. Nós chamamos a existência as coisas que não existem. Nós declaramos que aqueles que estão perdidos, aqueles que se perderam no caminho, voltarão. Nós declaramos, Senhor, que o Senhor atrairá pessoas, novos convertidos chegarão até aqui.
de Jesus, como igreja, nós declaramos que seremos 200 nos nossos cultos. Declaramos que tudo aquilo que impede os irmãos de chegarem até aqui está caindo por terra. Agora, em nome de Jesus, nós declaramos que seremos uma igreja forte, avivada, apaixonada, intensa, cheia do Espírito, porque olhamos para o autor e consumador da nossa fé. Em 21 dias o Senhor fará coisas maiores do que estamos pedindo, para a sua glória e para o seu louvor, em nome de Jesus. Aplauda ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, aquele que vive e reina para sempre. Aleluia. Aleluia. Continue adorando, continue exaltando ao nosso Rei. Amém? Aleluia. Você pode declarar mais uma vez bem forte ao Senhor assim, ó. Vamos dizer isso. Eu me rasgo por inteiro. Vamos lá, igreja, declare. Faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente. Mas peço que... Será que você pode clamar por Ele nessa noite? Declare. E se eu passar pelo fogo, diga, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. E se eu passar, e se eu passar pelo fogo, declare isso, eu não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. E quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, você pode clamar pela glória. Oh, nós clamamos por tua glória. Quem já pisou e quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Erga suas mãos, declare e glória. E glória, nós clamamos pela glória. Glória, glória e glória, nós clamamos. E glória, e glória. Levante as suas mãos, erga a sua voz. Quem já pisou
pela glória, a glória de Deus. Clama pela glória de Deus agora. Clama por mais do Senhor. Mas pedir para o Senhor uma porção dobrada do seu Santo Espírito aqui neste tempo. Eu creio que Deus tem coisas novas, uma nova medida. Ele quer liberar sobre nós como igreja, sobre o seu ministério. Abre sua boca neste momento. Clama para o Senhor agora. Senhor, dá-me mais. Leva-me às águas mais profundas. Pede a Ele agora que Ele possa te dar novos dons, que Ele possa liberar sobre você uma porção dobrada do seu Santo Espírito, que Ele possa dar a você visão aberta, visão espiritual daquilo que te cerca, discernimento de espírito. Oh Senhor, oh Espírito Santo de Deus, Senhor, nós desejamos ir a águas mais profundas com o Senhor. Então opera, Senhor, abrindo os nossos olhos, nos conduzindo, Senhor, pela mão, Senhor, neste lugar onde estamos escondidos do Senhor, onde o Senhor fala, onde o Senhor transforma, onde o Senhor remove de nós as arestas, as amarras, ó Deus, os embaraços que nos impedem, Senhor, de irmos mais fundo, Senhor. Abra os nossos olhos, ó Deus, para que possamos enxergar aquilo que o Senhor deseja para cada um de nós. Opera com o teu poder, opera com a tua graça, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode se assentar, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Bem-vindo ao seu primeiro EPL. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Creio que Deus tem coisas preciosas, poderosas para operar em nossas vidas. E eu queria declarar em nome de Jesus, enquanto nós louvávamos aqui neste momento, o Espírito Santo trouxe ao meu coração, algo para liberar sobre a sua vida. Quer dizer que eu e você somos as primeiras sementes daquilo que Deus vai fazer aqui no Distrito Federal. Deus não precisa, na verdade, de um exército. Deus precisa apenas, na verdade, de alguns homens, como no passado precisou de 12, para fazer uma revolução. Sabe, não é quantidade, é na verdade gente entregue nas mãos dele, é gente liberada no Espírito. Então eu quero convidar você, a não apenas estar aqui para participar, mas estar aqui para você receber da parte do Senhor, porque eu creio que Deus tem coisas poderosas e preciosas para derramar na sua vida, em nome de Jesus, amém? Pena que o tempo é muito rápido, mas nós vamos crescendo de glória em glória, O próximo EPL vai ser, na verdade, mais elaborado, mas eu creio que aquilo que Deus tem para nós, para este tempo, vai ser derramado sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Nós vamos crescer de glória em glória, amém? E eu quero falar com você, nesta noite, sobre o poder da visão para levantar líderes, amém? Queria pedir para os irmãos que são pais, só pedir para os filhos brincarem, mas brincar mais calminho, amém? Se é possível, amém? Eu quero falar com você sobre o poder da visão para levantar líderes. Eu quero trazer ao seu coração, irmãos, primeiro, o que significa a palavra visão. A visão, quando nós falamos, sobre termos visão, isso pode às vezes estar muito desgastado, pois o fato, na verdade, de nós entendermos que no passado falava muito sobre a visão, mas visão para nós era a questão das células, O G12, o M12, não sei se chegou a conhecer esses modelos. Eles falavam, você está na visão, e está na visão é estar em célula. Mas a visão ao qual nós, Igreja Videira, cremos, não é um modelo de igreja, ou um chamado de uma pessoa pessoal. Muito pelo contrário, a visão que Deus nos deu, e a visão do Novo Testamento, é multiplicar discípulos, amém? Então, quando falamos sobre multiplicação de discípulos, nós estamos falando de multiplicação também dos filhos de Deus.
Deus quer ter muitos filhos. Amém, irmãos? A vontade do Senhor é que todo homem seja salvo. A vontade do Senhor é que nós, possamos não apenas ser salvos, mas também, uma vez salvo, salvo no Espírito, transformado ali, a nossa natureza, agora nós precisamos ser transformados na imagem do Filho de Deus. Voltando lá no cursão com você. Todos fizeram cursão? Tem alguém que não fez cursão aqui? Tem 2, 3. Então tá. Lá no cursão nós aprendemos sobre a transformação da alma. Você foi espírito, você foi salvo no seu espírito. Mas agora, depois da sua salvação, nós temos uma segunda salvação, que a teologia vai definir isso como transformação da sua alma. Ou seja, é a mudança de mentalidade, é a mudança de sentimentos e a mudança da vontade do homem. Amém, irmãos? Então, eu fui salvo, eu estou sendo salvo nessa caminhada, e um dia também haverá uma terceira salvação, que é a mudança ou a glorificação da nossa natureza carnal, ou seja, o nosso corpo mortal será revestido de imortalidade, e teremos um corpo agora semelhante ao corpo de Jesus, amém? Incorruptível, um corpo de glória. Mas uma das coisas que nós precisamos lembrar também, claramente, é que nós, irmãos, como discípulos, nós precisamos... Não dá para ficar mexendo, Douglas, agora no microfone, senão fica mudando muito, tá bom? Deixa como está e vamos levar e depois a gente regula, tá bom, querido? Mas aquilo que a gente precisa fazer agora, irmãos, é entender claramente que o processo nosso é um processo de transformação. Nós não estamos juntando crentes, nós queremos formar discípulos. Amém? O que faz de nós uma igreja de vencedores é que nós levamos cada crente a se tornar um sacerdote, um ministro, um representante de Deus na terra. Então, o que nós fazemos todos os domingos? O que nós fazemos na célula? O que nós fazemos no discipulado? O nosso desejo, irmãos, não é apenas ter uma palavra, para poder trazer motivação. Isso o mundo está cheio. De palavras, de coach. Nós trazemos a verdade do Evangelho para que as pessoas possam crer corretamente e possam desfrutar da vida que Deus destinou ou predestinou a cada um de nós. Amém? Então, você não está aqui por acaso. Nós não estamos, eu costumo dizer, nós não estamos brincando de ser igreja. Nós estamos edificando uns aos outros, a fim que no final da nossa história, eu e você venhamos a nos parecer com Cristo. Sabe, Ele é a forma, Ele é o alvo, a estatura do varão perfeito, como diz o apóstolo Paulo. Amém? Então, quando o Senhor, Ele manifesta a sua visão, e Ele planta o homem lá no Éden, Ele diz para o homem que era a sua imagem e semelhança, que ele pudesse crescer e se multiplicar. Fala para o seu irmão, a vontade de Deus é que você cresça e que você se multiplique. A mesma realidade, o Senhor também nos entrega em Cristo. Na grande comissão, lá em Mateus 28, o Senhor Jesus mesmo disse aos discípulos: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, e o que, irmãos? Fazei discípulos. Claro, vamos batizar, mas fazer discípulos é, a nossa missão. Então a visão de Deus não mudou para nós hoje. Nossa visão é que cada crente, ele precisa ser um discípulo. Então, se nós estamos hoje na célula, trabalhando, nós queremos que cada irmão se torne um discípulo. Um discípulo é alguém, primeiro, que entende a sua missão, é alguém que deseja andar com o seu mestre, e aí o seu mestre não é eu e não é você, nós apenas somos irmãos mais velhos. Amém, irmãos? Nós somos setas que apontamos para Cristo, porque Ele é o mestre, Ele é o Senhor. Amém? Então, a verdade é que nós precisamos reconhecer primeiro, a nossa necessidade, para que depois ela possa ser suprida. Você sabia disso? Não existe transformação sem antes você reconhecer a sua necessidade. Se você é aquela pessoa que diz, tá bom, essa medida de vida cristã que eu tenho, sou salvo, estou caminhando para o céu, mas não tem como Deus fazer mais. Deus só pode fazer mais se a Érica pedir, Senhor, me leva para águas mais profundas. Se alguém aqui, está confortável com a sua vida financeira, e ele não reconhece que existem necessidades que precisam ser supridas, ou que Deus quer usá-lo como canal, se você não reconhece essa necessidade, não tem como Deus te fazer prosperar. Então,
a forma de nós abrirmos espaço para que Deus possa operar em nossas vidas é reconhecer a necessidade. Como líder, eu e você, irmãos, precisamos ter uma lente de aumento. Como líder, nós precisamos pedir ao Espírito Santo, não a fim de trazer condenação, mas dizer: Senhor, amplia a minha visão, dá-me visão aberta, dá-me discernimento de espírito. E deixa eu dizer algo para você: nos últimos dias, o que nós mais precisaremos é de discernimento de espírito. Porque é muito fácil nesse tempo ser enganado, é muito fácil nesse tempo você ficar apaixonado e distraído por coisas que nada tem a ver com a vontade de Deus, mas que muitas vezes nós colocamos Deus no meio. Então, irmãos, ninguém é capaz de ir além da luz que Deus lhe deu. Então, quem não reconhece a sua condição, jamais buscará algo novo e progredirá. Então, eu quero abrir aqui o EPL com você, né, e abrir o jejum com você, os 21 dias que nós vamos viver. Irmãos, abra-se para a necessidade de receber ou de ter mais de Deus na sua vida. Presta atenção em algo. Você vai cansar de ouvir eu falar isso para você. Não é mais Jesus que estraga a sua vida, é menos Jesus que estraga a sua vida. Porque algumas pessoas, elas podem cair, né, na contradição da carne e falar assim: não, eu estou me dando demais, estou querendo demais, estou estudando demais, isso aqui vai virar fanatismo. Irmão, vou dizer algo para você: quanto mais de Deus brilhar na sua vida, mais sóbrio, mais sábio, mais da vida de Deus vai fluir. A questão é que nós precisamos às vezes quebrar paradigmas. E aí, então, a verdade é que nós precisamos investir, sabe? Investir a nossa vida nessa transformação. E olha para cá, Deus não trabalha com melhoramento, Deus trabalha com transformação. Ou seja, Deus quer te dar uma nova natureza. Amém? E veja, se nós, irmãos, ao olharmos, né? Lembra da visão de Ezequiel, que ele enxerga um trono, e aí sai, na verdade, um rio de água viva do trono, e o rio de água viva vai passando, né? Isso está num livrinho de capinha verde que eu mostrei, que eu já dei para os irmãos. Mas a verdade, para ser bem sincero, se você não leu, você precisa entender o que está lá. Eu creio piamente nisso. Qual é a natureza de Deus? Se eu perguntasse para você, qual é a natureza de Deus? A natureza de Deus é a vida. E aonde a vida de Deus passa, ela transforma. Não tem, né? Porque você vai ver na passagem que Ezequiel vai enxergando, o rio de Deus vai passando, estava ali deserto, estava ali sem fruto, não tinha grama, né? Era um mar morto. Mas conforme o rio de água viva de Deus foi adentrando dentro do mar morto, o que aconteceu? Uma árvore que dava fruto em 12 estações se manifestou. O rio que não tinha peixe começa, na verdade, a ter peixe. Sabe, as árvores que não tinham fruto, a grama que não existia passa a ter grama. Então Deus começa a trazer vida. Então eu quero dizer algo para você: nós, irmãos, se temos a natureza de Deus, aonde o Senhor tem nos colocado, aonde o Senhor, né, tem plantado você, lá na Marinha, né, lá no Exército, no Banco do Brasil, no passado, é claro, né? Mas aonde Deus tem plantado você, sabe, a vontade do Senhor é que haja transformação. Sabe, frutos têm que ser gerados, mas para que possa ser gerado, eu e você precisamos abrir espaço, dizer: Senhor, usa-me, Senhor, eu quero mais. Não tem como Deus fazer mais se seus filhos não pedem: Senhor, faz o papá, né? Minha filha hoje, ela acordou varada de fome, né? De manhã, estou com fome, não tem nada para comer, aquela coisa toda. Sabe, irmãos, eu de manhã sou muito ruim para comer. O problema é almoço, mas pior ainda é a janta, né? Eu faço aquela... Diz que assim, para você emagrecer, você precisa ter, né, um hábito, né? No café da manhã, você come que nem um rei. No almoço, você come que nem um príncipe. Né? No café da tarde, você precisa comer como um plebeu. E à noite, antes de dormir, você tem que comer como um mendigo. Diz que essa dieta é o que funciona e é aquela que vai fazer com que você mantenha o seu peso, não engorde, né? Aquela coisa toda. O problema é que, irmãos, de manhã eu não como, no almoço não vai negocio, à tarde alguma coisa, e chega à noite eu falo: viva o rei. Inverteu, né? Estou pedindo para Deus transformar. Senhor, eu não quero melhorar, eu quero ser transformado. E os irmãos vão ver transformação, em nome de Jesus.
E aí, irmãos, mas ela acordou de manhã com fome. Só que quando ela pediu, sabe, ela pediu, não havia, né? Nós precisamos fazer compra lá em casa, não deu semana para ir no mercado, no corre-corre. E aí o que acontece? Quando ela pediu, aí eu falei, cara, preciso providenciar alimentos, sou o pai, sou o provedor, preciso providenciar, não vai dar o pão, preciso providenciar o biscoito, preciso o leite, sei lá, o que, né? O que ia matar a fome naquele momento. Então, da mesma forma como você faz com o seu filho, que às vezes você não percebe a necessidade dele, não é que Deus não perceba, entenda-me bem, porque Deus conhece todas as coisas, mas Deus só vai agir onde nós abrimos espaço para que Ele possa fazer. Se você chamar, Ele virá. A Bíblia diz, todo aquele que invocar o meu nome, estarei perto, vai encontrar. Amém? Então, nós muitas vezes precisamos entender que nós precisamos investir a nossa vida, né, nessa questão de abrirmos espaço para o Senhor, dizer, Senhor, eu quero fazer parte desse rio. As pessoas que estão na minha célula não podem ficar lá, né, caminhando comigo 1 ano e não ter transformação. É muito ruim quando você, né, é pastor, você é um obreiro, você é um discipulador, você é um líder, você é um crente, e você está há 5 anos lutando contra os mesmos demônios. Não, irmãos, o que Deus tem para mim e para você é que nós vamos viver de glória em glória, ou seja, as batalhas que teremos não podem ser as mesmas, porque aonde o rio de Deus vai passando, vai haver transformação. É muito ruim você, 5 anos depois, estar lutando, né, o mesmo problema no casamento, o mesmo problema na verdade financeiro, o mesmo problema ministerial, mesmas dúvidas, mesma crise de fé. Não. Vamos abrir espaço para que a natureza de Deus venha. Então, irmãos, tudo está disponível da parte de Deus. Tudo já foi dado pela graça. Mas é eu e você que dizemos, vem, Senhor. Aquele que tem fome, diga, vem, Senhor. Aquele que tem sede, diga, vem, Senhor. Aquele que tem um anseio de crescer, diga, Senhor, estou aqui. Você consegue entender, querido? Senão, infelizmente, às vezes você vai perder a alegria da vida cristã, porque você não vê mudança, e você vai achar que o problema está em Deus, o problema está na mensagem, o problema está na igreja. Não, irmãos. A verdade, tudo que nós enfrentamos na vida, se eu não posso controlar a vida do outro, controlar os fatores externos que estão à minha volta, você precisa aprender isso. Logo, o problema está em mim, no sentido que é eu que preciso ser transformado. Né? Algumas irmãs falam assim, pastor, começa a andar na verdade com o meu marido, dá atenção para ele, porque se o senhor andar com ele, ele vai ser transformado, né, Eliane? Né? Ele vai ser transformado. Eu tinha que falar algumas vezes para algumas irmãs, falei, irmãs, se eu não tenho poder, na verdade, nem de mudar a mim mesmo, né? Se eu não quiser, quanto mais o seu marido. Se eu pedir hoje para você parar de comer açúcar, talvez uma meia dúzia com a taqueda, né? Fala assim, eu paro com esse negócio aí. Mas a maioria de nós aqui, irmão, vai se derreter naquelas pipoquinhas lá fora. Estou mentindo? Então, sabe, irmãos, tem coisas que eu não consigo mudar na Diana, então é eu que tenho que ser transformado. Ela vai ficar com os defeitos dela, vou orar para Deus transformar, mas para ser bem sincero, Senhor, muda meu coração, ao ponto de eu ver aquilo e eu ter paciência e sabedoria para conduzir a Diana à transformação, ou pelo menos que eu possa lidar com aquela dificuldade. Então isso vale para o casamento, isso vale para discípulo, isso vale, né, para pastor, isso vale para a igreja, isso vale para chefe, sabe? Aquilo que você não tem poder de controlar, querido, a obra não é com o outro, é com você. Conhece, tem aqueles irmãos muito missionários, falam assim, Senhor, eis-me aqui, envia outro ali. Conhece gente assim? Né? Ele gosta de transferir a responsabilidade, mas na vida cristã não é assim. Na vida cristã é o seguinte, aquilo que eu não posso transformar o outro, então eu devo pedir para que o Espírito Santo mude o meu coração e me ajude a lidar com a debilidade, com a fraqueza, com a necessidade daquela pessoa, quer marido, quer esposa, quer quem seja. Esse é o segredo.
Então, às vezes, nós estamos querendo mudar as circunstâncias, mas, para ser bem sincero, Deus quer usar a circunstância para nos levar a Cristo, e como Cristo, sermos transformados. Por quê? Porque Jesus sabe lidar com você. Coisa ruim de duas pernas. Sabe ou não sabe, irmão? Você é uma florzinha? Quem aqui é uma florzinha, irmão? Nós sabemos que nós temos as nossas dificuldades, né? Todo mundo aqui é bom até a gente pisar no calo de alguém, ou no nosso calo. Pisou no nosso calo, ô irmão, Satanás senta na calçada para prender com a gente. Sim ou não? A nossa carne é podre. A nossa carne, se nós não estivermos na cruz, nós somos capazes de fazer coisas horríveis. Então, a verdade é que eu e você precisamos abrir espaço para que Deus possa nos transformar e aprender a lidar como Ele lida conosco. Eu sou uma pessoa difícil e Deus tem toda a paciência comigo, não desiste de mim. Ele é o Deus da segunda chance, da terceira chance, da quarta chance. E aí nós aplicamos a graça no relacionamento também, porque nós gostamos muito de ouvir a graça no sentido do nosso relacionamento com Deus, mas nós precisamos ter graça também no relacionamento uns com os outros. Sim ou não, irmãos? O apóstolo Paulo mesmo diz, na carta aos Romanos, né, ele diz: se Cristo morreu por nós, muito mais nós agora devemos morrer pelos nossos irmãos. Amém? Então, a verdade é que nós precisamos nos entregar, mas uma igreja também só pode crescer, só pode se multiplicar, se ela investir em discípulos. Então, irmãos, eu não consigo levar você aonde eu não fui, por isso eu preciso de transformação. Mas é inevitável também que aquilo que Deus nos dá, né, como missão, é eu ser transformado, mas que eu possa também levar outros junto comigo aonde o Senhor está me conduzindo. Amém? Então Jesus, Ele não começou o seu ministério construindo prédios, mas Ele começa o seu ministério treinando líderes. O livro de Atos registra como a igreja crescia e ela também se multiplicava. Os discípulos de Jesus, eles entenderam que através do discipulado e principalmente da formação de novos líderes, é que a igreja iria avançar. Nós não estamos aqui, irmãos, nós não vamos orar nos 21 dias, logo logo vamos fazer os encontros, logo logo vamos fazer impactos, vamos fazer casa de milagres, vamos fazer eventos evangelísticos vários, mas não estamos aqui para levar a célula a crescer. Nós estamos aqui, irmãos, para multiplicar discípulos. O que faz com que uma célula permaneça, né, os irmãos sejam apacentados, é a questão da nossa multiplicação uns aos outros. Então aqui nós falamos da nossa missão real. O que é ser igreja para nós? Ser igreja é sermos transformados na imagem do Filho, conduzindo os nossos irmãos que caminham conosco, junto no corpo, a serem transformados também. Amém? Eu costumo falar aquilo que está no manual da visão: células nascem, células morrem, quando não há multiplicação de liderança. Está lá no manual da visão do pastor Aloísio. Então, eu quero dizer para você, a nossa obra, ela é muito séria. Então, né, você pode ter o maior encargo lá com as suas crianças, mas se você não gerar, Elizabeth, uma irmã com o mesmo encargo, com o mesmo coração, com a mesma sede, com o mesmo fogo, né? Você só levantar, vou pegar a irmã Maria das Couve, né, porque é ela que está aqui, e ela, né, ela gosta de criança, e ela vai cuidar, e aí te multiplica. A verdade é que aquelas crianças que você cuidou, que você investiu, você semeou a palavra, mas como não tem agora alguém que é discípulo de Cristo e que se importa ao ponto de morrer pelas crianças, a verdade é que vai acontecer, irmãos, nós vamos perder todas. Talvez lá na frente, a palavra não volta vazia, a semente está plantada e vai florescer, mas não precisamos que essas crianças experimentem o mundo, nós queremos que elas vivam na presença de Deus. Sabe, eu sou um jovem, obrigado pela parte que me toca, né? É que eu cortei o cabelo, e aí, irmãos, eu estou meio ludibriado comigo mesmo, né? Mas, quando eu era jovem, na igreja que eu estava, né, sempre tinha aquele cara, o ex-bruxo vem pregar aí, o ex-traficante vem pregar aí, o ex alguma coisa, né? Ex-homossexual, ex não sei o que, ex-prostituto, né?
Então era o ex alguma coisa. E aí o cara vinha e falava, né, do pecado, que a coisa toda, não sei o quê, que ele aprontou, dos livramentos que aconteceu, né? De repente ele conheceu Jesus, foi salvo e agora é uma bênção. Era 5 minutos falando de Jesus e 40 minutos falando do terror da vida do cara. Só que como eu era jovem e não pensava muito, né? Só tinha o Tico e o Teco, né? Eu ficava pensando, falei, cara, eu acho que eu vou dar uma passeada no mundo. Com 16, 17 anos, né? Vou dar uma passeada no mundo. E aí eu vou lá, apronto todas. E quando aprontar todas, eu volto para a igreja, para ter um testemunho também e ser valorizado, porque os irmãos gostavam desses caras assim, vida torta, podre, e que, na verdade, tiveram a vida transformada. Irmãos, não tem nada errado a gente gostar de gente assim, amém? Mas, quer dizer algo para você, eles não são o padrão de Deus. Um dia o Espírito Santo falou claramente comigo, o padrão não é eles, o padrão é você, porque a minha vontade é que o homem nascesse, fosse criado nos meus caminhos, não experimentasse desse mundo e vivesse do 0 ao 99 anos em santidade, vivendo a minha vontade. Eu quero livrar o homem. Então, quero dizer para você, a verdade é que nós temos uma missão. A missão não é apenas, eu costumo dizer, as irmãs falam assim, porque eu estou cuidando das crianças lá na célula. Primeiro, não diminua a sua posição, você não cuida de criança, você pastoreia a criança. Porque aquilo que você fala é aquilo que você crê, sabia disso? Eu estou cuidando, para as crianças não fazer barulho, para as crianças não fazer bagunça, não atrapalhar a célula dos adultos, eu estou lá cuidando. Não estamos cuidando, nós estamos formando profetas. Costumo dizer, as crianças não é a igreja do amanhã, é a igreja do hoje, porque elas já fazem parte do corpo, ou não faz parte do corpo? Faz ou não faz, irmãos? Então, quer dizer para você, a verdade, né, é que nós precisamos entender o que nós estamos fazendo. Quando nós não temos revelação do que estamos fazendo, a tendência é fazer as coisas com menor peso, com menor encargo, com menor compromisso, e o que é pior, nós não veremos frutos se nós não tivermos revelação do que estamos fazendo. É mais ou menos como um pastor, né? Vou botar um pastor porque é a minha crise. Levanta na verdade segunda-feira, irmãos, a semana começou. Eu sei que vou ter que pregar, eu sei que vou ter que ensinar, sei que às vezes vou ter que dar aula, eu sei que vou atender, sei que eu vou aconselhar, mas para ser bem sincero, as atividades não é o que domina a minha vida, o que precisa dominar a minha vida é o meu propósito. Se faço alguma coisa, essas coisas são para complementar ou para trazer propósito naquilo que eu estou fazendo. Consegue entender? Senão eu e você viramos um líder, um pastor, um crente que fica apagando incêndio. Eu costumo brincar, é o cachorro que fica correndo atrás do rabo. Eu tinha um Lulu da Pomerânia, né? Vocês irmãos conhecem, tipo, parece um lobinho, e ele tem um rabo assim, bem, parece uma bandeira, né? Peludo. E às vezes ele invocava com o rabo dele e ele começava a girar, entendeu? Ficar querendo morder o rabo dele. Quer dizer para você, tem muito crente, porque ele não tem revelação do propósito pelo qual ele está envolvido com as coisas de Deus, ou envolvido com Deus, e aí ele parece o Lulu da Pomerânia, ficar correndo atrás do rabo. Não tem sentido aquilo. Porque se alcançar o rabo, ele não alcançava. Mas porque se alcançar o rabo, na hora que morder, vai morder ele mesmo. Então, Deus, irmãos, está nos conduzindo numa caminhada com Ele. Amém? E aí, né, tudo começa com a visão. Então, eu quero falar com você sobre o poder da visão para levantar líderes. Então, tudo começa com a visão. Vemos na Bíblia que cada vez que Deus chamou alguém, Ele sempre entrega uma visão, e Ele começa isso lá na criação, onde Ele fala para o homem, para ele crescer e se multiplicar. Fala para o seu irmão, a sua missão é crescer. Fala assim, a sua missão é crescer. Fala a terceira vez para ele, a sua visão é crescer. Agora complementa para ele, e multiplicar. Amém, irmãos? Irmãos, se nós crescemos, inevitavelmente nós vamos nos multiplicar. Amém? Se você está cheio de Deus, é impossível que isso não seja derramado na vida dos seus. Alguns irmãos ficam perguntando, pastor, como é que eu faço o discipulado? Irmão, o discipulado é muito simples. Vou comprar tomate, Diana quer que eu compre tomate. Eu ligo para o Paulo, que é meu discípulo, entendeu? Vamos comprar tomate.
E aí a gente vai lá no açaí, comprar o tomate, comprar o arroz, comprar a carne, comprar o negócio. E quanto a isso, nós vamos falando de Deus, vamos falando das coisas da vida. Aí ele fala, na verdade, às vezes da luta, né, financeira dele. A Érica pensou que ia falar dela já, né? Mas da luta financeira que ele está passando, aí eu vou aconselhar nas finanças. Aí ele fala da questão da educação dos filhos, da educação dos netos. Nós vamos falar sobre isso. Consegue entender? O discipulado não é um livrinho. O discipulado é vida na vida. Fala comigo, vida na vida. Ou seja, é nos relacionarmos. Quanto mais nós estamos próximos uns dos outros, mais, na verdade, dessa vida vai pular para o outro. Então, nós precisamos entender claramente isso. Então, Deus nos chamou para crescer e se multiplicar. E aí, quando eu tenho responsabilidades, quando eu tenho discípulos, uma coisa vai acontecer. Eu vou ter que me santificar. Porque como é que eu vou sentar com o Wagner, se eu não tenho nada para transmitir para ele? Toda segunda-feira, quando nós sentamos na reunião do presbitério, eu tenho que transmitir algo. Algo que esteja vivo, queimando meu coração, mas algo também que seja relevante para ele. Então, irmãos, por isso eu oro, por isso eu leio a palavra, por isso eu escuto mensagens, por isso, vou para a Bíblia preparar a mensagem, por isso eu me santifico. Então Jesus mesmo dá essa receita de bolo para nós, ali no Evangelho de João, ele diz, eu não me santifico por causa de mim, mas eu me santifico por causa de vós. Então quando você tem filho, você tem um motivo para levantar cedo da cama. Sim ou não, irmãos? Sim ou não? Você não pode ser aquela mulher, ou aquele homem, que levanta na verdade 10 horas, 11 horas, e de repente vai falar, pastor, as coisas estão difíceis lá em casa, não, a coisa está na casa, mas isso vamos conversar outra hora. Mas o que eu quero dizer para você, quando você tem responsabilidades, você vai levantar cedo, porque você vai ter que fazer comida, seu marido vai ter que buscar o pão, vai ter que matar, o leão todo dia para trazer a caça para dentro de casa, trazer o pão. Então, a verdade, quando nós temos discípulos, irmãos, nós temos a tendência de orar com mais encargo. Às vezes pensamos em desistir, às vezes pensamos em voltar atrás, como a Diana falou aqui. Mas quando nós temos responsabilidade, isso nos fortalece. E isso nos leva para o Senhor. Deus nos faz crescer, nos dando responsabilidades. Amém, irmãos? Então, a verdade é que quando Deus chama Abraão, Ele falou, a Abraão que daria a ele, multiplicação. E ao dizer que ele seria pai de nações, Ele dá uma imagem. Irmãos, Deus trabalha com uma imagem. A imagem pode ser traduzida aqui como visão. Quando Jesus, Ele envia seus discípulos, Ele também dá uma imagem. Ele também dá uma visão, que eles fariam discípulos em Jerusalém, na Judéia, Samaria e aonde mais, irmãos? Confins da terra. A visão, irmãos, ela tem o poder de nos impulsionar. Quem tem visão, ele tem combustível, sabia disso? Se você não tem visão, você não tem combustível. Se você não tem visão de conquista, daquilo que Deus está às vezes mostrando para você, que é a multiplicação da sua célula, ou de melhorar financeiramente, porque você quer comprar uma casa, quer mudar de carro, quer fazer a viagem dos seus sonhos, não sei quais são a visão que você tem, mas quando você tem claro a visão, a verdade é o seguinte, você tem um motivo agora para viver, para morrer, para buscar. Então, lembra que eu falei para você? Deus nos faz crescer, dando a nós responsabilidades. São as responsabilidades que nos fazem crescer. Mas tem gente que tem medo, da responsabilidade, porque ele fala assim, pastor, eu não gosto desse negócio de responsabilidade, porque esse negócio de responsabilidade gera muita pressão. Mas é com pressão que nós crescemos. Sim ou não, irmãos? Quais foram os momentos que você mais amadureceu? Sempre foi debaixo da pressão, porque nós chamamos pressão às vezes de luta. Às vezes é luta interior, às vezes é luta externa, às vezes é luta emocional, não sei, mas são lutas que nós enfrentamos. Então nessas lutas, eu e você somos chamados a avançar. A vida cristã, irmãos, a vida cristã, ela nos chama, a vivermos em novidade de vida. E eu e você precisamos experimentar isso de forma poderosa.
Pastor, mas como é que eu faço isso? Eu vou abranger aqui 2 aspectos: oração e trabalho. Então, primeiro, nós precisamos, orar de acordo com a visão que nós queremos alcançar. Depois, nós precisamos trabalhar para que a visão aconteça. A visão sempre começa pequena e ela se alarga na medida que nós caminhamos em direção ao propósito de Deus. Então, como eu vou levantar líderes? Como é que eu gero líderes espirituais? Como é que eu me multiplico, pastor? Primeiro, eu diria para você: vá aonde eles estão. Fala comigo: vá aonde eles estão. Irmãos, como eu disse para você, se você não conseguir, multiplicar-se, se nós tivermos um espírito de esterilidade na nossa liderança aqui, a igreja vai desaparecer. Mas para que a gente possa se multiplicar, o primeiro passo é ir aonde eles estão. Então, lá em Juízes, capítulo 6, verso 11, nós encontramos Gideão, que não era líder. E talvez você esteja aqui para falar: pastor, eu não sou líder. Pois é, Gideão também não era. Então, por isso, talvez você vai se identificar com ele. Mas nós que somos líderes, já se identificamos com ele. Olha o que o texto diz, O texto diz que ele estava malhando trigo. Então, diz assim, Juízes 6:11. Então veio o anjo do Senhor, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra e pertencia a Joás. E Gideão se olhou, estava malhando o trigo no lagar para pôr a salvo dos midianitas. Então, primeiro, é interessante como Deus age. Em muitos casos, o Senhor, Ele vai até onde a pessoa estava, aonde Ele chama. Foi assim com Moisés, foi assim, na verdade, agora com Gideão. Com Gideão, o Senhor, Ele começa chamando ele para liderar o exército. E talvez você pense: pastor, mas Deus sabe todas as coisas, Ele sabe, quem vai responder, quem não vai. Quero dizer algo para você, irmãos. A verdade é que Deus sabe quem vai responder ou não. Contudo, eu e você precisamos ir aonde as pessoas estão, porque nós não sabemos quem vai responder e quem não vai responder. Então, se nós temos uma visão clara de ir aonde as pessoas estão, irmãos, naturalmente nós vamos encontrar aqueles que o Senhor vai levantar para serem líderes na casa do Senhor. Amém? Então, uma igreja, na qual cada membro é um ministro, cada membro é um sacerdote, ela precisa ter o alvo de fazer com que todos aqueles crentes que andam com eles sejam líderes. Irmãos, quantos creem aqui que tem o Espírito de Deus, o Espírito Santo reside em você aqui? Não, levanta a sua mão bem alta aí só, porque eu preciso ver você participar. Então, se você tem o Espírito Santo dentro de você, você tem a natureza de Deus. Os atributos de Deus está dentro de você, sim ou não, irmãos? A minha pergunta é: Deus lidera? Irmãos, Deus lidera? E você é filho de quem? Logo, todo mundo lidera. A primeira coisa que nós precisamos quebrar, como paradigma, é achar, na verdade, que nós não temos nada a ver com liderança. Não, irmãos, nós temos. Todos nós, de alguma forma, temos a natureza de Deus e lideramos de algum aspecto, de alguma forma. Seu marido lidera você, mulher, mas você lidera os seus filhos, lidera ou não lidera? Érica, se lidera ou não lidera, na verdade, lá o Mateuzinho e o Tiaguinho, coisinha linda, Aí o que acontece? Então, a verdade, para ser bem sincero, todos nós, de alguma forma, estamos envolvidos em liderança. No seu trabalho você lidera, pastor, mas eu sou, na verdade, o terceiro auxiliar, do carimbador, lá no departamento jurídico do departamento do governo. Acredita em mim, tem pessoas que estão lá, que às vezes é chefia, mas se você der conselhos, você lidera. Ela te ouve. O seu estilo de vida, tem gente querendo imitar. Tem gente que olha para o seu casamento, quer ter um casamento igual ao seu. Tem gente que olha, a sua sabedoria e fala: olha, eu quero ser sábio que nem esse fulano. Tem gente que olha, não sei, irmãos, mas em todo lugar sempre tem alguém olhando e falando: cara, isso aqui eu quero para mim, eu quero ser igual fulano. Então, a liderança é uma coisa nata em nós. A questão é que é verdade que 1% da população nasce líder, mas 99% vai aprender a desenvolver essa liderança. Então, se nós temos o Espírito de Deus, precisamos no mínimo dizer: Senhor, me usa.
me usa. Então lá, né, na sua loja, tem as clientes mais chegadas que uma irmã. Deve ter umas lá, né? Nessas você fala ou não fala na vida delas? Veja, Senhor, me usa. E nós precisamos usar isso para o reino de Deus, no sentido de trabalhar para trazer essas pessoas à presença de Deus, ao conhecimento de Deus, mas principalmente para serem discípulas de Cristo, assim como nós somos. Mas mais uma vez, vale a máxima: como levar alguém num lugar que eu ainda não fui? Por isso, irmãos, é que nós precisamos conhecer o Senhor. Por isso é que nós precisamos conhecer a palavra. Por isso é que nós precisamos entender o nosso propósito. Porque se os nossos olhos forem abertos, eu vou dizer para você, para o fulano, para o Beltrano: fulano, é isso. Então, eu vejo muita gente, muitas vezes, não entendendo a importância, né, de assumir a sua responsabilidade como líderes. E aí, irmãos, quando nós queremos exercer isso, a primeira coisa que eu falaria para você é que nós precisamos ir aonde essas pessoas estão. Isso inclui a cultos, isso inclui a células, a comunhões, aniversários, enterros, visitas intencionais, festas, sabe? Não sei, mas aonde as pessoas estão ali, dando oportunidade para que possamos ter contato e a gente possa se relacionar com elas, líderes que têm visão de se multiplicar, lá estarão. Então, não sei, mas tem gente que se isola e tem dificuldade, sabe, de levantar outros líderes. Tem gente que ele está às vezes na posição de liderança, mas ele é o cara que não gosta de se relacionar, não gosta de se relacionar. Conhece aquele cara que ele chega atrasado e sai mais cedo que todo mundo? Essa é a pessoa que nunca vai ter ministério, nunca vai conseguir fazer discípulos, porque as pessoas, irmãos, vão estar comprometidas com você quando você estiver comprometidas com elas. As pessoas não querem saber o quanto você sabe, elas querem saber o quanto você se importa com elas. E se importar é dar tempo, se importar é vida na vida. Então, quero falar algo para os irmãos aqui com todo amor e carinho, mas preciso falar. Nós precisamos nos relacionar de forma intencional e mais profunda como igreja. Se nós queremos ter o poder de levantar líderes, precisamos estar próximo daqueles que o Senhor tem nos dado. Nós não podemos ter líderes de célula que se encontram apenas, na verdade, ali, né, com os irmãos no dia da célula, mas durante a semana não tem contato nenhum. Não, irmãos, quem é seu discípulo precisa estar próximo. Lembra que eu falei? É no churrasco, é na comunhão, é criar, na verdade, evento, é criar oportunidades para estar próximo. Às vezes vão comprar batata, chama o cara. Eu fiz alguns discípulos no começo da igreja, e todos se tornaram pastores, fazendo compra de encontro. Porque a igreja era pequena, não tinha, na verdade, né, Luiz, não tinha Paulo, não tinha, na verdade, os irmãos voluntariosos, né, para me ajudar. Aí o que eu fazia? Eu falei, cara, eu tenho que fazer compra. Então eu que ia comprar o acetato, eu que ia comprar, na verdade, de alimentação, né, eu que ia comprar a carne, eu que ia, né, arrumar a chácara. E aí, irmãos, eu tinha que chamar o povo. E aí eu ia fazer as coisas com eles. E aí, conforme a gente nem ia fazendo, eles foram começando a pegar paixão naquilo que eu estava fazendo. Daqui a pouco passou, você não tem condições de eu estar na igreja, eu estou sonhando em ser pastor. A igreja chegou em 200 membros, nós queremos colocar dois né, irmãos de tempo integral. E aí, o que acontece? 5 irmãos falaram, não, pastor, era 2 vagas, mas 5 se candidataram. E os 5 eram os compradores de encontro comigo, fazedor na verdade de evento, era que eles estavam juntos. E aí, o que acontece? Pastor, não, racha o salário, na verdade, dos 2 em 5, e nós vamos viver pela fé. Misericórdia não, viver pela fé é uma bênção, irmão. E aí, resumindo, irmãos, eles encararam o desafio, Deus sustentou, Deus prosperou, né, tanto ministerialmente como financeiramente, mas sabe o que aconteceu? A verdade é que eles inspiraram outros, porque eles começaram a reproduzir isso na vida de outros. Então, deixa eu dizer para você, fazer discípulo não é algo difícil, mas a gente tem que ir aonde eles estão,
Aonde estão seus discípulos? Vá na direção deles. Não se economize. Ah, pastor, ninguém tem compromisso. Ah, pastor, as pessoas não respondem. Quanto que você se importa e quanto que você responde? Porque é fácil cobrar o outro. Mas se nós, irmãos, tivermos o Espírito de Cristo, onde nós pegamos a bacia, a toalha e vamos na direção das pessoas que estão nos cercando, sabe o que vai acontecer? Elas vão se comprometer conosco. Você vai ter gente que não vai sair do seu pé. Porque às vezes você diz, pastor, eu estou sozinho. Eu não tenho, pastor, eu não tenho ninguém que me corresponda. Não, irmão. Seja como Jesus. Sabe, o maior exemplo de liderança é o de Cristo. Então Jesus, ele não foi para o deserto somente. Ele ia para o meio da cidade. E lá na cidade, ele juntava a gente, escolheu os seus discípulos, sabe, de povoado em povoado ele ia. Em alguns momentos ele queria estar sozinho, uma questão de comunhão, mas não era o estilo de vida dele. Então, ser igreja é ser família. E quer você goste ou não, né, eu não simpatizo muito com a cara do Daniel, um exemplo, né? Mas eu vou passar toda a eternidade com ele. Então, eu vou ter que me relacionar com o Daniel. Eu vou ter que me relacionar com a irmã Eva. Eu vou ter que me relacionar com o Luiz. Sabe, é impossível, irmãos, viver vida cristã e você dizer assim, pastor, eu até gosto de Jesus, mas eu, sabe, quero uma certa distância da igreja. Querido, deixa eu dizer algo para você. Tem algo que está errado aí. Ou na sua natureza, no caso você não nasceu de novo, ou você foi ferido e precisa colocar essa dor diante do Senhor e dizer, Senhor, da mesma forma como os discípulos do passado decepcionaram o Senhor e o Senhor amou eles até o fim, eu também quero amar. Então dá-me desse amor. Eu quero voltar a confiar, eu quero voltar a servir, eu quero voltar a ter a paixão, o encargo, tudo aquilo que eu tinha desde o princípio. Porque eu não acredito que isso era assim. Eu acredito que isso se transformou assim. Mas como eu disse para você, o mundo está cheio de armadilhas para tirar você do propósito. Mas irmãos, o nosso maior propósito é viver em comunidade. Na primeira aula do CTL, se eu pudesse abrir a apostila aqui para você, o pastor Luiz fala isso com tanta graça. Ele fala, Deus da eternidade se multiplicou para viver em comunidade. E agora Ele deseja que nós vivamos com a vida que Ele vive, em comunidade. Ele funciona como um corpo. Logo, Ele também deseja que nós sejamos como um corpo. Cristo, ao deixar-nos, né, antes do seu fim, Ele ora, lá em João 17. A única oração registrada de Jesus. Ele não ora por milagre. Ele não ora por curas, Ele não ora por sinais e prodígios, Ele não ora para que nós tenhamos poder para libertar pessoas. Sabe por que Ele ora? Para que nós, como corpo, sejamos um como Ele era com o Pai, para que o mundo cresça que Ele está no meio de nós. Vocês conseguem entender? Ser igreja, querido, é expressar a Cristo. Ser igreja é revelar que Cristo está no meio de nós. Então, as pessoas lá fora precisam ter o mesmo encargo, sabe? Nós precisamos ter o mesmo encargo pelas pessoas lá fora do que a verdade de Cristo tinha lá no princípio, quando Ele esteve aqui encarnado. Então, nós precisamos estar onde o povo está, ser próximo. Costumo dizer, pastor, discipulador, obreiro, líder, crente, tem que ter cheiro de ovelha. E sabe como que você pega cheiro de ovelha, irmão? Estando no meio delas. Sabe, a lã roçando na sua calça, quando você chegar em casa, sua esposa vai lembrar, ou vai dizer, você estava lá no meio das ovelhas. Parece, na verdade, que nós estamos falando de coisas tão básicas, mas a verdade é que tudo nesse mundo concorre para que eu e você possamos fugir
deste relacionamento intencional. A igreja primitiva, ela não estava preocupada com o evangelismo. A Bíblia fala, Atos 2:42, se você vai ler lá comigo, falar que a igreja estava unida, né? Os apóstolos estavam no meio deles, e no meio deles, como eles tinham uma só fé, né, eles criam, sinais e maravilhas iam acontecendo, e o texto diz, e Deus acrescentava aqueles que iam sendo salvos, verso 47. Mas a igreja não tinha evangelismo, e essa igreja crescia, irmãos? O que você acha? Essa igreja crescia ou não? Se a cada dia o Senhor acrescentava vidas, pensa comigo, se uma vida era acrescentada por dia, são 365 pessoas, essa igreja está crescendo ou não está crescendo? Então, nós precisamos ter a mesma graça, e ter essa mesma graça e dizer, sim, Senhor, eu entendo essa verdade, e eu vou caminhar por essa verdade, de forma intencional, eu vou provocar isso. Então, eu não quero falar de mim mesmo, mas eu quero dizer para os irmãos, como Paulo disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Quando Paulo fala isso, dentro da carta aos Coríntios, os comentaristas dizem o seguinte, Paulo não estava, né, na jactância, no orgulho espiritual, mas estava dizendo aos irmãos que eram tão carnais, que estavam processando um ao outro, né, estavam dormindo com a prostituta, estavam fazendo balbúrdia, né? A verdade, Paulo está dizendo, se vocês não conseguem enxergar Jesus, olha para a minha vida. Então, eu diria para os irmãos aqui, como o apóstolo Paulo disse, sem, na verdade, fazer força, eu provoquei muitos cafés, não consegui terminar com todo mundo. Mas com a maioria, ou com boa parte, na verdade, dos irmãos, eu tomei café. Eu estive próximo, e aí a amizade nasceu, relacionamento nasceu, alegria nasceu, paz nasceu, vínculos foram formados. Eu não conhecia ninguém, nem dá 120 dias ainda. Então, nós podemos transformar o ambiente da nossa igreja nesses 21 dias, querido. Se nós valorizarmos a vida da igreja, se nós aprendemos o verbo igrejar, eu sei que não existe essa palavra igrejar como verbo, né? Mas se nós igrejarmos, se nós nos relacionarmos de forma intencional, né, vida na vida, estarmos próximos, orarmos uns pelos outros, nos interessarmos uns pelos outros, é natural que aquilo que é um ambiente poderoso, que já está aqui entre nós, amém? Os irmãos sentem esse ambiente poderoso entre nós, irmãos? Eu estou feliz com a igreja. Todo pastor que me liga, né, o Francisco Vasco me ligou ontem, né? Me ligou, e aí, como é que está? Né? O amigo não liga mais, né? Eu falei, pois é, irmão, estou ocupado, para mais de metro, você não imagina quanto. Mas aí eu falei para ele, ele falou, e aí, não está gostando de Brasília, está gostando da igreja? Eu falei, irmão, eu estou feliz com a cidade, minha família está feliz, mas eu estou mais feliz com a igreja. E se tem uma coisa que eu não quero perder, irmãos, é a felicidade de estar com você. Amém? Você vai ter que fazer muita coisa para perder essa felicidade. Mas, não, eu tenho paciência. Paulo falou, ou deixar de fazer, né? Não, na verdade, né, a gente tem que ter o Espírito de Cristo. O irmão não faz, a gente vai insistir até que entre na cuquinha e o Espírito convença. Amém? Então, esse é o papel do pastor, esse é o papel do líder, né? Ficar, às vezes, encucando. Mas uma das coisas que eu quero dizer para você, irmãos, é que nós precisamos ir aonde as nossas ovelhas estão. Tem gente que não está indo na célula, você precisa ligar. Tem gente que faltou a reunião, faltou o culto, né? Alguns irmãos faltaram, né? Com a permissão, sem a permissão, vou usar o Diogo não veio num culto aí, né? Foi para Goiânia, né? E aí eu mandei a mensagem, falei, irmão, não estou cobrando não, mas estou mandando mensagem para dizer para você que senti sua falta. E acostuma aí, porque enquanto a igreja é pequena, eu sei quem faltou. Né? Irmã Eva está no meu caderno. Estou brincando, irmã Eva, né? Mas, para ser bem sincero, sabe, uma célula é melhor ainda, sabe, mostrar. Todo mundo, irmãos, tem a necessidade de se sentir amado. Sabia disso? Todo homem nasce com a necessidade de se sentir amado. Quando você valoriza alguém, e talvez você fale assim, não, mas eu nem sou pastor da igreja. Mas querido, acredita em mim, o irmão que anda com você como líder lá, quando você manda uma mensagem para ele se sente a pessoa mais especial da face da terra. Por quê? Porque o amor tem poder de tocar as pessoas que têm o coração mais frio.
Então, irmão, é uma oração, é ligar, é uma visita. Eu visitei a igreja de Elim, lá em El Salvador, e na época que eu visitei, eles estavam com 200 mil membros. 200 mil membros. Para reunir toda a igreja, eles tiveram que lotar um estádio, gramado, mais arquibancada. Coisa maravilhosa. O pastor Luiz estava lá, junto comigo. E aí o que acontece, irmãos? A verdade é que eles têm um pacto lá. Se você quer batizar na igreja de Elim, você tem que aceitar o Senhor Jesus como o Senhor Salvador, não ter vícios, né, abandonar os vícios, e você precisa, além de ser casado, aquela coisa toda, né, normal, mas você precisa ter um compromisso. Se alguém da célula faltar, nós vamos ligar ou vamos fazer uma visita para a pessoa naquela semana. E o líder fala isso. A verdade, irmãos, quando alguém falta, ele vai ter 8, 10 ligações, visitas de gente. Talvez você fale, pastor, está enchendo a paciência. Não, demonstrando amor. Porque se tem uma coisa que a igreja de Elim tem, é paixão e persistência como marca. E essa paixão, esse amor pelos perdidos e pelos achados, porque a gente tem muitas vezes paixão e paciência com os de lá de fora, mas com os de dentro, nós desistimos fácil. Pastor, eu já falei de Jesus, ele já batizou, ele já fez cursão, agora ele tem carro, ele que venha. Não, irmão. Imagine se Deus pensasse assim. Imagine se o Espírito Santo lidasse com você dessa forma. Não, o Espírito Santo não existe de ninguém, nós também não vamos desistir de ninguém. Escuta aqui, irmão, deixa eu dizer algo para você. Nós vamos ter no nosso relatório, daqui a pouco, de adultos e jovens, espero que as crianças também tenham, mas nós vamos contar os perdidos, mais do que contamos os batizados. Consegue entender? Quantos tinham na sua célula? Tinha 10. Daqui 2 meses vão sentar para ver o relatório. Quantos tinham na sua célula? Tem 8. Cadê esses 2? Não pode ter 2 na sua célula de negativo. Porque se Deus não desiste de ninguém, como é que eu posso desistir de alguém, filho? Amém, irmão? Pastor, mas ele é isso, ele é aquilo, ele está fazendo isso. Mas, irmão, nós não desistimos. Podemos até excluir o cara no sentido, né, do relatório de célula, às vezes da comunhão, porque o cara virou, né, mas nós vamos continuar amando. É mensagem, é visita, porque uma hora, como um filho pródigo, ele vai cair em si. E quando cair em si, nós vamos estar perto para trazê-lo à comunhão. Essa é a igreja que nós temos que sonhar em ser, irmãos, porque é como Deus é. Quantos estão comigo nisso, irmãos? Sabe? Então, precisamos ir aonde eles estão. Em segundo lugar, nós precisamos ser caçadores de talentos. Sabe? Ou seja, nós precisamos enxergar potencial em cada uma das pessoas. Olha que coisa interessante. Quando Deus, né, o anjo se apresenta a Gideão, ele na verdade chama de homem valente. Mas ele era valente? Não. Ele estava malhando trigo no lagar. O que é o lagar? É o lugar que pisa a uva. Era o lugar de malhar o trigo? Não. Mas era um lugar que estava escondido. Então ele era valente, irmãos? Alguém que está escondido? Alguém que está com medo do inimigo? Não. Mas olha que coisa poderosa. Caçadores de talento, como eu e você, como o Senhor, eles enxergam o potencial. Amém, irmãos? Aonde não existe, às vezes, eles acreditam. Então, Deus não olhou para a limitação, mas Deus falou aquele homem, né, a sua identidade. Então, nós temos que ter uma visão clara, né, aonde na verdade estão os nossos talentosos. Irmãos, tem gente talentosa que está lá nos botecos. Quando eu fui em El Salvador, né, eu tive uma experiência poderosa. Qual que foi a experiência? A experiência foi que simplesmente o pastor Mário Veiga chegou na frente da igreja e falou: irmãos, a partir de hoje não tem célula que não tenha mais líder em treinamento. Toda célula precisa ter pelo menos um líder em treinamento. Pastor, mas eu tenho dificuldade, né, porque eu não tenho ninguém lá preparado. Irmãos,
líder em treinamento é líder em treinamento. Nós estamos preparando essa pessoa. Então não queremos pessoas prontas. Nós queremos formar, porque nós somos pais, nós geramos. Amém? Segunda coisa que ele disse. Então quem é a pessoa mais comprometida da sua célula lá? Quem é a pessoa que mais tem compromisso lá na sua célula? Ah, pastor, é o Joãozinho. Então você vai trazer ele na verdade para ser o seu líder de treinamento. E agora você vai treinar esse irmão, você vai preparar esse irmão, você vai capacitar esse irmão, você vai orar com ele, você vai ensinar a palavra, você vai dar direção, você vai transmitir um coração. Amém? Ah, pastor, mas eu não tenho o Joãozinho, eu só tenho as Maria lá, tudo casada, nenhuma delas pode liderar. Então você vai sair pela rua, e a primeira pessoa que você encontrar pela rua vai ser seu líder em treinamento. Você vai caminhar com ele, você vai levar ele a aceitar Jesus, você vai ensinar os caminhos, vai batizar ele, e aí você vai multiplicar com ele. Pastor, saí pela rua, não encontrei ninguém, estava deserto. Então você vai num boteco, num bar. O cara que estiver sentado na mesa, você vai chegar para ele e falar: a partir de hoje você é meu líder em treinamento. Você vai ensinar ele a abandonar, né, os vícios. Palavra dele, tá? Eu não creio que se ensina alguém, né? Mas palavra dele. Você vai ensinar a abandonar os vícios. Você vai levar ele a aceitar Jesus. Você vai ensinar a palavra. Você vai batizar. E você vai treinar ele e vai multiplicar com ele. Mas sua célula não tem essa desculpa de não ter líder de treinamento. Pastor, eu fui no boteco e não tem ninguém. Estava vazio o boteco, nem o dono estava lá. Então você vai voltar em casa, chegar na frente do espelho do seu banheiro e dizer: fulano, Hermes, a partir de hoje, você é meu líder em treinamento. Mas não tem célula que não tenha líder em treinamento. É claro que ele está fazendo isso uma alusão, uma ilustração. Mas a verdade, irmãos, é que nós muitas vezes estamos esperando gente pronta. Mas o que nós precisamos é acreditar, caçar os talentos. Veja, o que nós queremos é apenas pessoas que tenham disposição de serem treinadas, ensinadas a orar, a ler a palavra, sabe, a comunicar, a visitar. Agora olha para cá. Não sei se você sabe, mas tem um livro que chama-se O Crescimento Explosivo da Igreja em Célula. Ele fala que existem 2 fatores que ele encontrou nas 100 maiores igrejas do mundo, que definem líderes que se multiplicam mais do que a média de todos os outros líderes, que multiplica a sua célula 2 vezes no ano, pelo menos. E sabe quais são os 2 fatores? Não é porque o cara é engenheiro, não é porque o cara é médico, não é porque o cara é advogado, não é porque o cara é um líder que é carismático, não, nenhuma dessas habilidades naturais. Os 2 fatores que Joel Kominski fala no livro, que define os homens que lideram, que multiplicam sua célula 2 vezes mais do que as outras células, é na verdade gente que tem vida devocional, consistente, rotineira, disciplinada. Gasta pelo menos 30 minutos por dia para ler a palavra e para orar pela sua célula. Segundo fator, são líderes visitadores. Se tem esses 2 fatores, é impossível que a célula dele não se multiplique. Se ele é um líder que vai na direção, que caça talento, vai multiplicar, irmão. Então, deixa eu dizer algo para você. No caso dos adultos, dos jovens, é mais simples. No caso das irmãs, que não tem, na verdade, líder em treinamento, que não tem líderes. Ah, pastor, eu tenho falta de líderes. Irmãs, vá aonde elas estão. Pastor, eu lidero na quarta. Pois é, mas tem célula que funciona na sexta, tem célula que funciona na quinta. Que tal você começar a frequentar uma célula só para pescar uma irmã lá? Que tal você, na verdade, aqui no culto, enxergar, sabe? Porque a gente é meio bairrista, né? Eu sou da Rede Kids. Mas tem irmã, na verdade, que está perdida, está solta aqui, é pedra solta. Não precisamos encaixar essa pedra na edificação. E aí, irmão, você que tem visão, você começa a olhar aquela Mariazinha ali. Aquela irmãzinha, ela sorriu para mim. Aquela irmãzinha. Sabe o que vai acontecer, irmão? Se aproxima, caça o talento, começa a treinar.
Não tira ela da célula lá, mas se aproxima, discipula. Daqui a pouco ela vai pedir para andar com você. Você consegue entender? Então assim, às vezes nós estamos falando, não tem pastor, não tem líder, não tem isso, não tem aquilo. Irmão, você está onde eles estão? Você está caçando talento? Está acreditando que tem potencial em nosso meio? Acreditando nos irmãos? A pastora Márcia, quando ela começou o ministério de crianças, ela pensava que tinha algo errado. Como Deus poderia usar o marido dela para formar líderes e ela para trabalhar com crianças? Essa era a crise dela. Então ela perguntou para Deus, perguntou para o Senhor, e a resposta que Deus deu a ela foi certa e que trouxe um divisor de águas no ministério. O Senhor disse para ela: quando você olhar para as crianças, veja nelas líderes. Uau! Eu digo para você, irmão, começa a olhar, olha para o seu lado, olha para a direita, olha para a esquerda, fala assim: eu estou vendo líderes. Fala assim: eu estou vendo líderes. Agora, se você tem intimidade aí, dá um tapinha na coxa, você fala assim: eu estou vendo liderança e potencial aqui. Olha para cá, irmão, começa a olhar. Esses dias atrás, eu peguei, na verdade, o carro, né? O Polo, né? Peguei o Polo, e aí o Obreu Paulo não gosta do Polo, né? Fala mal do Polo, mas eu amo. E aí eu comecei eu falei, vamos dar uma rodadinha aqui, né? Porque assim, quando você é jovem, você quer, né, comer lugar, passear, não sei o quê. Mas quando você já chega a uma certa idade, 46, aí eu e a Diana temos um passeio de velho. O que é passeio de velho? Vamos rodar de carro na cidade. Entendeu? E aí, para conversar, a gente sai conversando, né, rodando. Aí vamos rodar Águas Claras, vai lá no plano, né, vai aprendendo rua nova, não sei o que é aqui, o que é ali. Vamos se perdendo, vamos se achando, né, e vamos rodando, né. E aí, irmãos, né, sai mais barato do que comer num restaurante caro. Mas a verdade, para ser bem sincero, a gente conversa, a gente fala, a gente sonha, a gente ri. E aí, as crianças entram nessa, muitas vezes. Aí nós descobrimos que tem um gueto ali perto de uma estação, não sei o nome da estação, não sei se é Águas Claras ou Arniqueiras, né? Mas sei que tem um monte de lanchonete e restaurante ali. Mas assim, na sexta-feira, quinta-feira, ferve de gente. No sábado eu nunca fui lá no sábado. Mas ferve de gente, assim, adolescente, jovem, casal, meia-idade, vovô, vovó, tudo lá. Né? Restaurante, food truck, mas assim, deve ter umas 2.000 pessoas ali na calçada ali. Vira um fervo, né? Tem garrafa, vê aquela confusão. Quando eu passo ali, irmãos, eu fico falando, eu brinco, e quem já andou comigo já falei isso. É tudo líder em treinamento da videira. Eles não sabem, mas são líder em treinamento da videira. Deus vai me dar. Irmão, você está passando num condomínio lá perto da sua casa, que nem aqui, tem um condomínio poderoso aqui, sabe? Você tem que orar dos líderes de treinamento. Nós vamos ter célula aqui. Eu vou ser discipulador de 4, 5 células dentro desse condomínio. Deus vai me dar, Senhor, me dá. Irmãos, Deus é apaixonado por quem sonha. Quando você sonha, Deus entra com você, porque Ele quer mostrar a glória dEle, a bondade dEle, o poder dEle. O seu sonho é um combustível, filho. Então eu e você precisamos sonhar. Agora, se você não sonha, sabe o que vai acontecer? Nada. Então, nós estamos caçando talento. A partir de hoje, irmão, você passa no ponto de ônibus, lá perto da sua casa, está cheio. Vai falar assim: tudo lindo treinamento da minha célula. Tudo ovelhinha que Deus vai me dar. E não vão ser poucas, irmãos. Vão ser centenas. Vão ser milhares em nome de Jesus. Mas você precisa enxergar. Então a gente não pode, sabe, eu me relaciono com o cara do posto de gasolina, já pergunto o nome, já quero trazer, o cara que eu corto o cabelo lá, né, faz 3 meses que eu cortei o cabelo com ele. Primeiro não deu certo, o cara me sapecou o cabelo, né, e aí já não gostei do cara, né, e aí, todo outro, esse cara é espírita.
E eu começo a perguntar coisa do kardecismo para ele, começo a fazer pergunta, ele não sabe que eu sou pastor ainda, né? Porque eu estou de 007. Aí o que acontece? Começo a fazer pergunta para ele, né? Mas isso, e isso, mas tem lógica isso? Ah, isso eu não sei, isso eu não sei. Fala, então estude que a gente vai conversar na próxima vez. Mas isso, e isso. Estou jogando minhoca na cabeça dele, e aí começo a falar da minha fé, como resposta para a dúvida dele. Fala, mas estuda. Irmãos, logo, logo, o Simão vai batizar aqui. Deus já colocou um sonho, eu vou trazer o Simão para a igreja. Então, sabe, irmãos, se você não sonha, se você não tem fé, Deus não pode realizar. Deus só pode fazer quando você crê. Amém? Por último, use da sua influência. Você já ouviu falar de William Tyndale? Ele era um homem culto e temente a Deus, e ele estudou em Cambridge, na Inglaterra, numa época que o clero não deixava você ler a Bíblia, e a Bíblia só estava em latim. Certo dia, ele estava dando aula na universidade, e aí um dos seus alunos, um garoto, insistiu com ele, falou, olha, por que ninguém escreve a Bíblia em inglês? A partir dali, aquele homem influente, rico, ele começou a usar a sua influência para traduzir a Bíblia do latim para o inglês. Mas na época era proibido, você podia morrer se você fizesse um negócio desse. Mas mesmo assim ele usou da sua influência para cumprir seu propósito divino. E aí um monge uma vez foi confrontar ele quando descobriu a questão do projeto. E aí então ele perguntou ao monge, o que você sabe? Me explica o que você sabe sobre o divórcio. O monge respondeu que ele sabia apenas aquilo que o Papa dizia. Então ele replicou, você não sabe porque você não lê a Bíblia. Mas se Deus poupar a minha vida, eu vou ensinar aquele garoto a saber mais das Escrituras Sagradas do que você, como monge, sabe. Irmãos, visão é você enxergar além do tempo. Nós não estamos construindo nada para nós estamos construindo algo para as próximas gerações. Sabe, nós estamos gerando filhos. Um dia eu e você, nós vamos levantar a nossa mão e Jesus vai puxar. Se ele não arrebatar, não vamos estar mais aqui. Mas há um legado, há uma transferência de fé que nós precisamos passar para a próxima geração, para os nossos filhos, mas também para a geração que está aqui e precisa ganhar a próxima geração. Então, coisas precisam ser feitas, e líderes são aqueles que usam a sua influência para atrair pessoas. Amém? E aí eu diria para você que para nós encerrarmos, 4 coisinhas rápidas. Primeiro, seja acessível. Fala comigo, ser acessível. Não seja aquele tipo de pessoa, arame farpado, que está às vezes à sua volta, e não está disposto a conversar, que coloca uma cerca em sua volta, e que não está disposto a conversar. Irmão, se nós queremos usar a nossa influência, se nós queremos influenciar pessoas, nós precisamos ser pessoas acessíveis. Ou seja, esteja disposto a conversar. Em geral, pessoas julgam outras pela sua aparência. Fala, pastor, aquele fulano ali tem cara de brabo, tem cara de rabugento, aquele irmão parece nervoso. Mas, irmãos, se nós dermos oportunidade para as pessoas nos conhecerem, elas vão descobrir, nossa, você não é do jeito que eu imaginava. Pois é, a verdade é que a pessoa só vai descobrir se você der a oportunidade. Então, certamente, a pessoa não imaginava o fato como nós somos, porque nós, às vezes, colocamos distância. Mas se nós tivermos as cercas abertas, tirar o arame farpado, nos tornarmos acessível, a verdade é que a opinião das pessoas vai mudar a nosso respeito. E pessoas vão se aproximar. Então, você quer ser um líder que tem o poder de gerar outros líderes, irmãos? Seja acessível. Se te ligar, atenda. Se te ligar, não puder atender, devolva a ligação, responda a ligação. Sabe, marque. Deixe as pessoas estarem próximas. Convida as pessoas para estar na sua casa. A minha pergunta é, quando foi a última vez que se convidou alguém da sua célula para ir na sua casa, jantar com você? Está aí um alvo, na verdade, do jejum, irmão. Podia ser um alvo aqui. Você convidar alguém para tomar um café. E olha, você não precisa fazer, sabe, vou comprar mignon, picanha. Não, irmão. Pão com ovo.
pão com mortadela. Eu duvido se coma mortadela todo dia na sua casa. Presunto, queijo, você come? Todo dia presunto, queijo? Não, você não conta. Você e a Taqueda, na verdade, né, vivem do oxigênio, né? Tô brincando. Mas a verdade é a seguinte, a maioria de nós come coisa simples, a gente come pão com manteiga, come, né, arroz com feijão, a gente come bisteca, a gente come, lá no Paraná a gente fala salsicho, né? Nem sei se você sabe o que é isso. Mas a verdade, para ser bem sincero, irmãos, não é o que a gente vai comer, é a comunhão. Para de achar, não vou convidar o pastor, não vou convidar o meu líder, não vou convidar o discipulador, porque eu não tenho dinheiro para fazer uma coisa especial. Especial é estar com você, filho. O dia que você tiver condições de honrar, você honra, mas não dá desculpa, nós precisamos quebrar as barreiras. Amém? Então eu vou lá comer a salada, né, com... O que você come, Fernanda? Purê, peito de frango, aleluia. Vai me ajudar até a emagrecer, aleluia. Então, veja, irmãos, nós precisamos ter essa disposição. Então, não crie, sabe, essa questão de ser inacessível, né? Inacessibilidade que chama, né? Então, a verdade é que nós precisamos ser acessíveis. Segundo, aprenda a sorrir. Olha para o seu irmão aí, mostra os 32 dentes que você tem na boca aí. Sorria, irmão. Fala para ele, sorria, irmão. Sorria, irmão. Olha para cá. Aqueles que são mais sérios, isso é um desafio. Mas é um desafio que vale a pena você encarar, eu encarar, né? Porque é comprovado, irmãos, né, que vendedores que sorriem para os seus clientes, eles efetuam mais venda do que os carrancudos. Sabia disso? E sorriso é uma coisa que você planta e já colhe. Toda vez que eu vou resolver uma coisa difícil, que eu posso às vezes querer até ficar bravo, chegar lá, vou me impor, né? Tem irmão que é assim, carnal. Pifão, conhece o pifão? Carne vermelha, crua, né? Sei o quê, tô na razão. Irmão, não é assim que resolve. Sabe como é que você resolve? Você chega lá, um funcionário público, lá do Banco do Brasil, né, Luane? E aí chega lá e você chega sorrindo. Tudo bem, Luane? Nossa, querida, tô com um problema aqui. Eu acredito que só você pode me ajudar. Pastor, você é falso assim? Não, irmão, não sou falso. Eu só uso a psicologia ao meu favor. Porque pessoas que sorriem, elas se tornam agradáveis ao outro. Todo mundo está esperando uma pancada, mas quando você sorri, sabe o que acontece? A pessoa desarma. Quando você trata bem a pessoa desarma. Sabe, uma vez eu estava dirigindo, estava com os pastores dentro do carro, estavam em 4 dentro do carro, e aí, na verdade, um cara me fechou. Claro que me fechou, eu buzinei. Mas eu buzinei no sentido para evitar o cara de colidir. Mas ele entendeu que aquilo eu estava, né? Aí, paramos do lado um do outro assim, aí ele começou a esbravejar, eu baixei o vidro. Ele estava aqui do meu lado, minha direita, o pastor aqui na minha frente. Eu falei, ô querido, perdão. Eu só buzinei porque, né? Porque buzina, não sei o quê, tá achando que é homem, não sei o quê, blá, blá, blá. Alterado. Eu falei, perdão, desculpa, tô errado. Devia ter freado e não ter buzinado. Só que eu falei perdão, o cara desarmou. Sabe? Quando você sorri, quando você trata bem, quando você trata com honra, a Bíblia diz lá em Provérbios 16 que quando a pessoa vem com a palavra, sabe, dura, áspera, e você libera uma palavra branda, você vai em outras, na versão Hermes Pereira Júnior, você vai em outro espírito. Ela vem com um espírito, mas você age com outro. Sabe o que vai acontecer? Vai desarmar. Tinha um rapaz, fui visitar, e a esposa falou, pastor, eu quero levar meu marido para a igreja. Mas ele é muito difícil, ele não quer nada, pastor, não sei o quê. E aí eu fui lá, eu e a Diana. Aí cheguei lá, a Diana foi para a cozinha com a irmã e deixou eu lá, né,
poucos amigos, não gostava acho que de mim, até então. E aí eu falei, e aí, né, que time você torce? Não torço para time de futebol. Aí eu falei, e assim, gosta de futebol americano, alguma coisa de futebol americano? Não gosto de esporte. Você trabalha onde? Eu trabalho na Telecom, porcaria de empresa. Mas tudo que eu falava não dava certo. Aí eu falei assim, Espírito Santo, me dá uma luz. E a gente assistindo televisão ali, até então, passando no jornal. Aquele silêncio sepulcral. E aí olha pra cá. Eu falei assim, mano, do que você gosta? Ele falou assim, eu gosto de abelha. Abelha. Irmão, o que eu entendo de abelha? Eu falei assim, é mesmo, cara? Cara, eu não entendo nada de abelha. Não, eu sei tudo de abelha. É mesmo? Pois é. Eu falei assim, então me ensina, mano. Eu falei, eu tenho aqui eu gosto de apicultor aqui, como é que chama? Caixa, né? A caixa de apicultura. Aqui atrás. Eu falei, é verdade? Vamos lá ver. Me explicou tudo de abelha rainha, do zangão, que troca né? Que a abelha rainha, ela morre, depois não sei quando, ela vive mais tempo. Nem lembro das histórias, né? Mas ele me deu a aula do negócio, virou amigo, cada abelha. Começamos a ter relacionamento, foi para uma célula, o líder ganhou na hora do irmão, e o cara converteu com a gente lá. O casca dura, o Zé encrenca, virou florzinha de Jesus. Tudo por causa da abelha. Então olha para cá, irmão, líderes, eles têm que ter visão de influenciar, de ser acessível, de ir na direção. Então, se você aprender a sorrir, a ser simpático, ter empatia com as pessoas, vai trazer resultado. Por último, experimente falar menos e ouvir mais. Segundo os dados estatísticos, cerca de 40% das pessoas, elas vão ao consultório médico, não é por causa de doença, mas elas simplesmente querem falar das necessidades delas. 40%, de cada 10 pessoas, 4 vai lá para falar da vida dela, nem doente está. Então normalmente as pessoas acham que o líder frutífero é aquele que conversa o tempo todo, ou seja, aquele que é mais carismático, mas não é sempre assim. A melhor característica de um líder é saber ouvir. Eu diria, fazer perguntas certas. Então do que você gosta? E ouvir. E continuar fazendo perguntas. Irmãos, olha para cá. Fale com as pessoas aquilo que elas mais amam. Sabe o que elas mais amam? Falar de si mesmas. Quando você começa a dar corda para a pessoa falar do que ela gosta, do que ela faz, né, com o afinco que ela faz, a verdade é que você vai ganhar o coração. Agora olha para cá. Existe uma lei no evangelismo. Primeiro você precisa ganhar o coração das pessoas para você, para depois levar o coração delas a Jesus. Às vezes não quer enfiar Jesus, mas nem a gente ganhou a simpatia para que a mensagem seja aceita. Para a mensagem ser aceita, eu e você precisamos ganhar a simpatia das pessoas. Quantos estão comigo aqui agora? Irmãos, nós vamos ter multiplicação de discípulos aqui. Você é a semente do avivamento que Deus deseja trazer sobre o Distrito Federal. Existem coisas que Deus vai fazer através da sua vida. Se você crer, se você sonhar, se você desejar, mulheres serão levantadas, homens serão levantados, jovens serão levantados, um exército de crianças será levantado e nós veremos um grande mover de Deus. Hoje nós somos dezenas, mas amanhã nós seremos milhares. Hoje nós estamos vendo apenas um orvalho do que é a alegria de Deus em nossas vidas, mas irmãos, nós vamos jubilar daqui a alguns anos.
veremos homens e mulheres pastoreando o rebanho. Sabe, o ministério não é meu, o ministério é nosso. Falei algo para os homens, não sei se eles lembram, mas no segundo discipulado eu falei para eles: como Jesus nós somos. Jesus, quando chamava alguém para andar com ele, ele não trazia as pessoas para fazerem parte do seu discipulado, serem seus discípulos, não. Ele fazia aqueles que andavam com ele sonhar com o ministério deles. Da mesma forma, irmãos, eu não estou aqui para promover o meu ministério. Eu nem tenho ministério, meu ministério é de Cristo. Segundo, se eu tiver algum ministério, ele é o pastor Aloísio. Eu não faço outra coisa a não ser aquilo que ele faz. Mas olha para cá, eu e você, irmãos, precisamos colocar no coração das pessoas que elas têm ministério. Nem todo mundo vai ser pastor, mas todo mundo tem dons, talentos e um chamado da parte de Deus a se multiplicar. No dia, na verdade, que nós nos apresentarmos diante do Senhor, irmãos, nós não vamos mostrar nosso currículo. Eu trabalhava no Banco do Brasil. Que maravilha. Eu tinha uma grande empresa. Eu fui rico. Sabe o que nós vamos ter que apresentar aquele dia, irmãos? O que nós fizemos com o Filho que Ele nos deu? Quanto nós desfrutamos dele? Quantos nós conhecemos Ele? E a segunda pergunta é o que nós fizemos para multiplicar aquilo que recebemos. Deus nos deu dons, nos deu talentos, nos deu habilidades, nos dá recursos. Nós precisamos multiplicar isso para que mais pessoas possam ser abençoadas. E em nome de Jesus, elas serão, porque nós seremos canal de vida e de bênção para esta geração. Deus nos chamou, Deus nos levantou. Quero dizer para você, nesse EPL, Deus começa uma obra de transformação na sua vida. Talvez você estava estagnado, mas eu quero dizer para você, irmão, Deus vai chacoalhar você, vai mexer com as suas estruturas. Nesses 21 dias, Deus vai reavivar o sonho, Deus vai reavivar a promessa, Deus vai reavivar o seu chamado. E nós veremos uma igreja intensa, fervorosa, pujante, apaixonada pelo Senhor e pelo aquilo que o Senhor mais ama: almas, vidas. Gente que está lá fora clamando por salvação, nós seremos a resposta de oração para elas, em nome de Jesus. Você pode ficar em pé nesse momento? Eu queria convidar você aí a fazer uma dupla de oração, um trio de oração. Passa aí a mão sobre o ombro do irmão da direita ou da esquerda. Nós vamos orar uns pelos outros. Vamos orar para que o Espírito Santo possa trazer sobre nós, sabe, transformação, um espírito de conquista, um espírito onde nós seremos usados como canal de vida. Então, você pode orar nesse momento aí, vira por irmão, fica de frente para ele, de preferência, amém? Um ora e o outro recebe, depois o outro ora e o outro recebe, e depois no final eu quero orar por você, fazendo uma declaração, amém? Ora pelo ministério, ora pelo chamado, ora pelos dons, ora pelo enchimento do Espírito Santo, ora para que os olhos sejam abertos, ora para que o Espírito Santo possa trazer sobre este irmão, sabe, paixão, intensidade, vida da parte do Senhor. Tudo que eu mais quero, o meu fôlego tu és, em teus